A questão do sofrimento infantil, especialmente em casos de abuso, é uma das mais desafiadoras para a fé cristã. Muitos ateus questionam a justiça de Deus diante dessas tragédias. No entanto, a teologia cristã oferece perspectivas que buscam compreender esse dilema à luz da fé, da liberdade humana e do propósito divino. Vamos nesse vídeo observar um podcast, um trecho onde um ateu acaba, no caso, questionando as questões morais sobre Deus, sobre abusos infantis e sobre Deus não ser tão claro o que ele quer da humanidade, pois alguns ateus têm dúvidas sobre essas questões. Então vamos analisar o vídeo, já deixa seu like, curte, comenta e compartilhe, vem com a gente. Segundo a doutrina cristã, Deus é todo bom. Ele é a essência da bondade, do amor. Ele é onisciente e ele é todo-poderoso. E se você precisar, ele pode te ajudar. Inclusive diz Malaquias, né? Testai-me, ó, por favor, né? Pedi-me se e cumpri se eu não abrirei as comportas do céu e vos abençoarei, diz Malaquias. Então, segundo a doutrina cristã, Deus é todo-poderoso, Deus é amor, Deus é onisciente, sabe tudo o que acontece e ele pode te ajudar se você precisar. Beleza? E aí eu vejo uma criança sendo estuprada todos os dias, às vezes pelo próprio pai, pelo avô, pelo tio, e eu penso, cadê Deus? Aí sempre vem gente falando assim, mas o livre-arbítrio, eu falo, e o livre-arbítrio da criança de não ser estuprada? Entende? São coisas que me levaram a questionar a existência de Deus. E são coisas que eu não achei resposta. Entende? E aí eu prefiro pensar assim, cara, ou Deus está assistindo e não faz nada, ou então ele não existe. Eu prefiro pensar que ele não existe. Então vamos por parte responder esse questionamento do ateu. Alguns ateus fazem questionamentos interessantes. Esse mesmo que ele falou é algo interessante, pois há dúvidas em algumas pessoas em relação à injustiça, aos maus da imoralidade, dos abusos e etc. Mas como fica de acordo com a Bíblia para responder ao rapaz? Deus e o sofrimento dos inocentes. Vamos começar falando sobre essa questão da relação entre a existência de um Criador e sobre o sofrimento das crianças. A Bíblia reconhece a existência do sofrimento dos inocentes e não o ignora. O livro de Jó, por exemplo, aborda profundamente essa questão. Jó, um homem justo, enfrenta sofrimentos intensos sem causa aparente, questionando a justiça divina. A resposta de Deus não é uma explicação direta, mas uma revelação de sua soberania e sabedoria, indicando que há um propósito além da compreensão humana. Além disso, a teologia cristã ensina que o sofrimento entrou no mundo como consequência do pecado original, que tanto falamos aqui nesse vídeo, sobre a questão de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, experimentando o fruto proibido do bem e do mal, e esse conhecimento contaminou toda a raça humana e trouxe não só o pecado, a morte espiritual, mas também sofrimento para todas as pessoas da terra. Vivemos em um mundo caído, onde o mal e o sofrimento são realidades presentes. No entanto, Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele se compadece dos que sofrem, promete consolo e restauração. Então você observa que o contexto real é sobre o pecado original, que nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e contaminou toda a raça humana, não só os seres humanos na questão do comportamento, mas também toda a fauna e a flora, o sistema, o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Tudo foi corrompido e estamos em um mundo caído, que tem consequências do mal. Então vamos agora falar sobre a questão do livre-arbítrio, que também foi levantada no vídeo, sobre o livre-arbítrio, a livre escolha e a responsabilidade humana. Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. Essa liberdade é essencial para o amor verdadeiro e para a responsabilidade moral. Infelizmente, muitas vezes as escolhas humanas resultam em sofrimento para os outros, como no caso de abusos infantis. Deus não é o autor dessas ações, porém permite que os seres humanos exerçam sua liberdade mesmo quando isso resulta em dor. A existência do mal moral é, portanto, uma consequência da liberdade humana. Deus pode intervir e muitas vezes o faz,
mas ele também respeita a liberdade que concedeu às suas criaturas. Isso não significa que ele aprova o mal, porém que há um propósito maior em permitir a liberdade, mesmo com seus riscos. Sem falar que Deus, através de Jesus Cristo, Deus veio e se encarnou em um homem, pregando qual seria a vontade dele para a humanidade, que é um estilo de vida, o comportamento de amar o próximo. Se as pessoas realmente seguissem a Jesus Cristo, amassem o próximo, não praticariam esses crimes hediondos, como abusos infantis e etc. A pessoa pode até errar, involuntariamente cometer erros, falar palavras torpes na hora da raiva, se irritar, brigar, discutir com alguém, dentre outros pecados. Porém, esses pecados assim, que são voluntários, abusos infantis, se a pessoa, no caso, seguir a Jesus Cristo, se alimentar da palavra, ela não vai, até mesmo por questão de caráter, de senso moral, ela não vai praticar tais atos. Elas só praticam porque estão afastadas de Deus. E Deus já falou, amai o próximo como a si mesmo. Essas pessoas que praticam tais crimes, tais pecados, elas não amam o próximo nem querem saber de Deus. E no caso, elas têm o livre-arbítrio para fazer isso. O livre-arbítrio da criança, no caso, ela tem o livre-arbítrio, mas ela é refém de um poder, da força maior do outro indivíduo, que é um adulto que acaba se aproveitando. Mas isso não desfaz a questão da realidade do livre-arbítrio, apesar que o livre-arbítrio é parcial, ele não é total e não é ilimitado, ele é limitado. Isso que a gente tem que entender. Agora vamos falar da esperança da restauração. A fé cristã não oferece apenas explicações para o sofrimento, mas também esperança, e Deus promete restaurar todas as coisas e trazer justiça plena. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4, está escrito: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou em outras versões, as velhas coisas já passaram. Essa promessa aponta para um futuro onde o sofrimento será eliminado e a justiça prevalecerá. Enquanto isso, os cristãos são chamados a ser instrumentos de compaixão e justiça no mundo, protegendo os vulneráveis e combatendo o mal. A presença do sofrimento não é um sinal da ausência de Deus, mas um chamado à ação e à esperança na redenção futura. Alguns ateus também podem argumentar, mas no dia do juízo, futuramente, esses abusadores, esses malfeitores serão condenados, mas eles acham que não é justo ser condenado apenas no dia do juízo. Mas no caso, todos que estamos vivos podemos morrer. O dia do juízo pode ser tardio para uns e para outros não. Então, no caso, quando ele morrer, já vai ter o julgamento dos males que fez. No caso, pessoas que abusaram de crianças e etc. Então é uma coisa que fica entre Deus e a pessoa, e a gente não tem que se preocupar. Quando eu falo não se preocupar, não é não se preocupar com as vítimas. No caso, eu me refiro a não querer a punição total do acusador, do opressor, logo agora, pois Deus vai tratar disso com justiça, no tempo de Deus. Embora o sofrimento dos inocentes seja um mistério profundo, a fé cristã oferece uma perspectiva que reconhece a realidade do mal, afirma a responsabilidade humana e aponta para a esperança da restauração divina. Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele se compadece, intervém e promete um futuro onde a justiça e a paz reinarão plenamente. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Esse vídeo aqui dá mais temas sobre livre-arbítrio que a gente vai trazer aqui, e também sobre a questão da punição e da condenação, que muitos ateus, no caso, não aceitam. E também eles falam que pelo fato de a criança sofrer o abuso, ela não tem livre-arbítrio. Então, mas acaba tendo uma confusão. Muitos são filósofos, pessoas até inteligentes, eruditas, entre aspas, mas não conseguem entender algo que é simples, que ao meu ver é simples, mas eles não conseguem entender. Eles aplicam o juízo para Deus, mas aí é uma relação, é algo pessoal entre a pessoa e Deus. A gente não tem nada a ver, a gente apenas responde a alguns vídeos que a gente vê na internet, que no caso esses vídeos podem confundir a mente de muita pessoa. Eu creio que muitos cristãos vão ver e não vão dar nem crédito, não vão dar bola, é mais os ateus mesmo que acabam por algum tipo de a questão de se decepcionar com a religião, ou algum tipo de trauma emocional,
que eles sofrem na vida, eles acabam chutando o balde, ou até mesmo por influência da ideologia ateísta sobre questionamentos da Bíblia, e não há nada de errado em questionar, porém o erro é que eles acabam não encontrando respostas, e ao não encontrar resposta, chutam balde e se tornam ateus definitivamente. Então a gente está aqui sempre para responder a esses vídeos. Tem vários vídeos que a gente está fazendo aqui, uma série respondendo a esses cortes de podcast, cortes importantes onde os ateus acabam falando de coisas que são interessantes dentro do questionamento, ok? Então, se você gostou, deixa seu like, curte, comente e compartilha, pois é muito importante para o engajamento desse vídeo. Chegamos ao final, faz uma visita ao nosso canal Comportamento Cristão, vê aqui os vídeos que você gosta, assiste alguns vídeos. Se você se identificar com o canal, já se inscreve em nosso canal e também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que é cristão ou apologeta que gosta desses assuntos, certo? Se tiver algum tipo de vídeo, algum tipo de trecho de podcast que você quer que eu responda ou reaja, deixa aqui abaixo nos comentários para a gente poder interagir, certo? Então chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.